Você busca conselhos com Deus para tomar decisões na sua vida? Você sabia que por maus conselhos você pode tomar decisões que trarão consequências talvez para toda a sua vida? Sobre este tema, hoje estaremos falando na nossa EBD comentada online já já. A paz do Senhor, quem vos fala é o pastor Mário Luna. Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 2, o reino dividido, Jeroboão e Roboão. Nesta lição de hoje nós vamos ver como vale os bons conselhos, como é importante buscarmos a direção de Deus para tomarmos atitudes. Isso é muito importante dizer. Desde já, eu já quero pedir a você que dê um like neste vídeo, que você possa ir no botãozinho aí embaixo, compartilhar para a sua rede social, no seu Facebook, também no seu WhatsApp, no seu status do WhatsApp. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e ative o sininho das notificações. Isso é muito importante. Vamos começar esta aula de hoje, mais uma vez, com uma oração. Senhor nosso Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, eu quero te agradecer por esta rica oportunidade de estar aqui mais uma vez para ministrar esta aula da EBD comentada online. Que o Senhor ilumine a minha mente, para que eu possa ensinar e ilumine a mente daqueles que vão assistir, para que possam compreender as verdades que serão ensinadas nesta aula. Que o Senhor também aplique essas verdades aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos ajudando muito. Vamos dar prosseguimento à nossa aula, texto áureo desta lição. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o conselho do Senhor permanecerá. Provérbios 19, 21. Verdade prática. Os maus conselhos levam o homem à ruína, mas o conselho amoroso tem o poder de nos livrar da morte. Leitura bíblica em classe está no primeiro livro de Reis, capítulo 12, versículos de 1 a 10, versículo 13, 14, 26 a 29. Eu vou estar lendo para você entender o contexto no qual esta lição vai tratar. E foi Roboão para Siquém, porque todo Israel veio a Siquém para o fazerem rei. E sucedeu, pois, que ouvindo Jeroboão, filho de Nebate, estando ainda no Egito, porque fugira de diante do rei Salomão, e habitava Jeroboão no Egito, enviaram e o mandaram chamar. E Jeroboão e toda a congregação de Israel vieram e falaram a Roboão, dizendo: Teu pai agravou o nosso jugo, agora, pois, alivia a tua dura servidão de teu pai e o seu pesado jugo que nos impôs, e nós te serviremos. E ele lhes disse: Ide-vos até ao terceiro dia e voltai a mim. E o povo assim se foi. Então Roboão pediu um tempo para Jeroboão e para o povo que estava com ele para poder ir consultar o conselho, para poder vir e dar a resposta. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos que estavam na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servo deste povo, e o servirdes e responder-lhes, lhe falares boas palavras, todos os dias serão os teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhes: Que aconselhai vós que respondamos a este povo que me falou, dizendo: Alivia o jugo de teu pai, alivia o jugo que teu pai nos impôs. E os jovens lhe haviam crescido com ele, lhe falaram, dizendo: Assim falarás a esse povo que te falou, dizendo: Teu pai fez pesadíssimo o nosso jugo, mas tu o alivia de sobre nós. Assim lhe falarás: Meu dedo mínimo é mais grosso do que os lombos de meu pai. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. E lhe falou conforme o conselho dos jovens, dizendo: Meu pai agravou o vosso jugo, porém eu ainda aumentarei o vosso jugo. Meu pai vos castigou com açoites,
Porém, eu vos castigarei com escorpiões, ou seja, com chicotes nas pontas, como se tivesse ferro, para poder marcar, para poder arrancar carne. E disse Roboão ao seu coração: agora tornará o reino à casa de Davi. Se este povo subir para fazer sacrifício na casa do Senhor, em Jerusalém, o coração deste povo se tornará a seu senhor, a Roboão, rei de Judá, e me matarão e tornarão a Roboão, rei de Judá. Pelo que o rei tomou conselho e fez 2 bezerros de ouro e lhe disse: muito trabalho vos será a subir a Jerusalém. Vê aqui teus deuses, ó Israel, que te fizeram subir da terra do Egito. E pôs um em Betel e colocou outro em Dan. Então o que foi que aconteceu aqui? Quando o povo foi com Jeroboão falar com Roboão para aliviar o jugo, Roboão pediu um tempo, pediu conselho aos anciãos, rejeitou o conselho dos anciãos, foi ter conselho com os jovens mandaram agravar mais ainda a carga do povo, e o povo se rebela contra Roboão e vai atrás de Jeroboão e o declara rei. Uma vez que Jeroboão foi declarado rei, o que ele faz? Para que o povo não viesse mudar de ideia novamente, Jeroboão, ele faz 2 bezerros de ouro, coloca um em Betel e outro em Dan, e agora ele traz a adoração tira de Israel a adoração, de Jerusalém a adoração, e coloca nessas 2 cidades estratégicas para que o povo não vá a Jerusalém adorar e volte o seu coração para servir ao Senhor e servir a Roboão. Então, Jeroboão, ele entra pelo caminho do quê? Da idolatria. Então nós temos 2 assuntos em pautas aqui que nós vamos verificar. Objetivo geral: ressaltar a importância de ouvir bons conselhos. Objetivos específicos: elencar as principais causas da divisão do reino. Apresentar as falhas e más decisões de Roboão. E pontuar o pecado de idolatria de Jeroboão. Questões que nós queremos tratar aqui nessa lição. A lição dessa semana abordará a divisão do reino hebreu. Entretanto, o seu pano de fundo, quer dizer, o acontecimento da época, é a importância de seguir bons conselhos e ignorar os maus. Ouvir e seguir os conselhos sábios podem nos levar a um bom caminho. Devemos pedir conselhos a Deus na hora de tomar decisões importantes em nossa vida. Você faz isso? Ou você é do tipo da pessoa que diz assim: não, essa área da minha vida eu não preciso perguntar a Deus o que eu devo fazer, porque aqui não tem necessidade. Não, a vida do cristão não é compartimentada. A vida do cristão é um todo. É como uma casa com vários cômodos. Cada cômodo é uma área, mas é uma casa. Então é a vida do cristão. A sua vida cristã não é compartimentada. Ainda que tenha várias áreas, você é cristão na vida profissional, no seu trabalho. Você é cristão na sua faculdade. Você é cristão na sua escola. Você é cristão no seu lazer. Você é cristão na rua. Você é cristão dentro da sua casa. Você é cristão no templo. Então nós consultamos a Deus para tomar as nossas decisões. Pastor, mas como assim? Por exemplo, no dia a dia eu vou perguntar para Deus se eu devo almoçar? Não, isso já é um princípio estabelecido. Nós precisamos se alimentar para que o nosso corpo fique saudável. Então, você não precisa perguntar a Deus se deve se alimentar. Você não deve perguntar a Deus também se é para tomar um banho ou não tomar um banho. Nós entendemos que nós temos necessidade de tomar banho para que o nosso corpo fique limpo. Nós não precisamos perguntar para Deus também se nós necessitamos nos vestir. Nós precisamos de roupas para poder estar nos lugares. Então, é claro, agora preste atenção. Por exemplo, uma irmã, ou até mesmo um irmão, ele tem que ter cuidado com o tipo de veste que anda se vestindo. Então, ele vai, de acordo com a palavra, o princípio bíblico de decência, de modéstia, principalmente para as mulheres. Os homens também têm que ter uma atenção em relação a alguma coisa do seu vestuário, mas as mulheres, modéstia, decência, então ela vai precisar. Senhor, eu quero olhar na tua palavra. A palavra de Deus diz, não é só aquela questão de dizer assim, eu senti no meu coração. Mas o que você sentiu no coração tem base bíblica? Porque às vezes você pode ter sentido alguma coisa que a Bíblia vai contra aquilo que você está falando. Entendeu? Ou às vezes você pode discordar de uma coisa que a Bíblia manda fazer. Então, nós precisamos entender isso. Devemos avaliar bem os conselhos que recebemos das pessoas. Eles trazem conciliação ou divisão? O conselho que foi dado pelos anciãos trazia conciliação. Os conselhos dados pelos jovens da época que cresceram com Roboão trariam divisão. Então você tem que observar que conselho você está ouvindo.
Você está ouvindo conselhos que tragam solução de conciliação ou conselhos que trazem divisões? Um coração dominado pelo orgulho sempre rejeitará bons conselhos. Por quê? Porque ele sempre achará que ele sabe tudo e não precisa ouvir ninguém. Você acha que experiência e prudência são necessárias quando recebemos conselhos de alguém? Às vezes, as pessoas pensam assim, mas os mais jovens, a gente olha para os mais jovens e alguém acha, se falar alguma coisa, não é desmerecer. Mas existem experiências na vida que só são conquistadas através de viver. Não adianta que, por mais que seja usado pelo Espírito Santo, por mais que Deus esteja trabalhando, existem experiências que você só adquire vivendo. Não vai conseguir essa experiência apenas buscando em oração, apenas jejuando, apenas lendo palavra de Deus, não. Experiência de vida, vivendo. O escritor do Salmo 90, que acredita-se ser Moisés, diz no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, tempo de vida, para que alcancemos corações sábios. Então, a partir do conhecimento do que nós vamos vivendo, nós pedimos sabedoria a Deus e com base na palavra, nós tomamos decisões sábias. Caso contrário, nós vamos tomar decisões sempre erradas e os anos vão passando e nós vamos repetir os mesmos erros. Então, aqueles que têm mais idade, eles acabam tendo mais experiência. Agora, a questão é, eles sabem ou não usar essa experiência? Porque existem pessoas que passaram por várias coisas, já estão com uma idade avançada e não aprenderam nada. Enquanto um jovem que não passou por muitas coisas, ainda não tem experiência, consegue tomar decisões em alguns pontos de uma forma muito melhor do que aquele que passou vários anos, mas nunca quis aprender nada. Então, nós precisamos ter cuidado com a questão do conselho. Tem experiência? É prudente? É uma pessoa que avista o perigo, que tem um olhar para isso, para nos dar um aconselhamento? Introdução. Após a morte de Salomão em 931 a.C., seu filho Roboão subiu ao trono. 1 Reis 11:43, na Almeida Revista Corrigida, diz: e adormeceu Salomão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, e Roboão, seu filho, reinou no seu lugar. Ele foi o principal responsável pela divisão do reino em duas partes. Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. A fatídica ou trágica história de insensatez, o que é insensatez? Falta de bom senso, tá? Desse rei nos mostrará as consequências de uma má decisão. Essa história nos ensina a dependermos cada vez mais de Deus em momentos que tomamos decisões importantes na nossa vida. Nós temos decisões para tomar, precisamos depender de Deus. Eu preciso de um emprego. Eu vou consultar ao Senhor, vou pedir a Ele que me dirija. Eu vou colocar o meu currículo, eu vou fazer a minha parte. Precisa de casar? Senhor, me dirige, me dá um direcionamento, me coloca eu na direção correta. Senhor, me mostra, não deixa que eu venha entrar por um caminho errado. Me faz me basear nos princípios da Tua palavra para poder estar vendo alguém para eu me casar. Porque senão, você tem a Bíblia, existem princípios estabelecidos, então você vai se basear. Primeira coisa, essa pessoa precisa amar a Deus sobre todas as coisas. É um dos requisitos que um candidato que você está almejando ou uma candidata que você está almejando precisa ter. Existem outros. Agora, além dos princípios bíblicos, existem as escolhas pessoais. Às vezes o homem, ele pode dizer assim: quando eu me casar, a mulher minha não trabalha. Eu não quero a minha esposa trabalhando. Ela vai ficar em casa tomando conta da casa, arrumando a casa, cuidando dos nossos futuros filhos. Então, aí imagine você, moça. Você pensa em se casar, mas você quer seguir uma carreira profissional. Você quer estudar para poder seguir uma carreira profissional. Aí você conhece esse rapaz. Vai dar certo? Não! Então não adianta nem tentar, porque vocês têm visões diferentes de vida. Ah, pastor, mas o amor faz a gente poder mudar a visão. Não vai fazer mudar visão nenhuma. Por que que Deus vai fazer mudar a visão de uma pessoa se existem outras pessoas nesta terra com qualificações bíblicas e com visões pessoais que podem se encaixar naquilo que você espera? Agora, aprove Deus que quando a gente se casa, como é o meu caso, eu conheci a minha esposa me conhecer e Deus tem abençoado.
Agora, a escolha é nossa. E essas escolhas têm que ser feitas de acordo com bons conselhos, com base bíblica. Porque senão você acaba colocando na conta de Deus aquilo que não é para Deus fazer. Quando Abraão achou que era necessário Isaac se casar, ele manda buscar no meio da sua parentela uma esposa. Então, para o seu filho. Então, você vê, ele busca, ele usa um princípio. Vou trazer do meio da minha parentela. Eu não vou trazer do meio do povo pagão aqui da região. Eu quero que traga do meio da minha parentela. Mesmo no meio da parentela, havia ainda adoração de deuses estranhos. Mas Abraão busca no meio da sua parentela uma esposa para o seu filho Isaac. Deu para você entender? Pede para o seu servo Eliezer buscar lá aquela mulher, que é Rebeca. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, nós precisamos depender de Deus para tomarmos decisões importantes na nossa vida. As principais causas da cisão, ou seja, da divisão. Devido às alianças externas feitas por Salomão, ele não precisou se dedicar às guerras. Ele fez aliança, por isso ele não se dedicou à guerra. Salomão busca a paz do reino por meio da desobediência a Deus. As consequências viriam logo. Como assim, pastor Mário Lona? Como é que Salomão busca a paz do reino e vai contra aquilo que Deus estabeleceu? Ele começou a se casar com mulheres estrangeiras com intuito político. Se eu casar com essa mulher aqui da terra tal, não vai ter guerra contra esse povo. Se eu se casar com essa mulher aqui da terra tal, não vai ter guerra contra esse outro povo. E aí ele foi se casando com várias mulheres de várias terras, de várias nações diferentes. Só que essas mulheres adoravam outros deuses. E acabaram induzindo Salomão, no final da sua vida, a também buscar esses deuses. Então Salomão se apostatou da sua fé por causa dos seus casamentos com intuito político. Deuteronômio 17 diz assim, na nova versão transformada, tá? Transformadora. Nova versão transformadora, tá? NVT, diz, o rei não tomará para si muitas esposas, pois elas afastarão seu coração do Senhor. Também não acumulará para si grandes quantidades de prata e de ouro. Isso era requisitos na lei para um rei de Israel. Porque ele poderia se corromper por causa das muitas mulheres. E olha que o texto aqui está falando de mulheres da nação. Salomão vai além, ele pega mulheres de fora, de outras nações. Ele não se satisfaz apenas com mulheres da nação. Ele se satisfaz com mulheres de outras nações justamente para os acordos políticos. E também grande riqueza. Por quê? Porque a grande riqueza poderia fazer o coração do rei subir, se exaltar. É claro que Deus deu riqueza para Salomão, mas eu estou mostrando que o texto já dizia, não acumule grande quantidade de prata e de ouro. Ou confiar também na sua riqueza. Seu reinado foi marcado em parte pela paz. Também em troca de quê? De aliança política. Seu trabalho era proteger, ampliar o Estado e conservá-lo unificado. Israel. Seus investimentos eram direcionados para construções e projetos arquitetônicos grandiosos, tais como templos, palácios e tantos outros que marcaram seu governo. Então, ele pegava o dinheiro que tinha e fazia construções grandiosas, como templos, palácios e outras coisas mais. 1 Reis 5, do 3 ao 5, diz, bem sabe tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor os pôs debaixo da planta dos pés. Porém agora, ó Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. Na época de Davi, Deus já tinha dado paz para o reino, tá? E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, nós estamos vendo aqui que Salomão, ele tem uma promessa, Deus fez uma promessa, o teu filho vai fazer a casa, vai levantar essa casa, tu não o fará, porque tu é um homem de sangue, tu é um homem que se envolveu em muitas guerras, então não fará. Mas no finalzinho do reinado de Davi, já havia uma certa paz na terra. Salomão já assumiu o reinado com essa certa paz. Mas para poder estabelecer uma paz contínua,
Salomão faz acordos através de casamentos, acordos políticos através de casamento. E aí ele consegue uma paz mais abrangente, só que confiando na força do seu braço. E isso vai lhe custar a divisão do reino, que não acontecerá nos seus dias, mas acontecerá nos dias do seu filho Roboão, que é a lição que nós estamos estudando. Impostos muito pesados eram pagos pela população para essas obras e mão de obra de trabalhadores de quase todas as tribos. 1 Reis 12:4, na NVT. Seu pai foi muito duro conosco, foi o que foi dito. Disseram, alivia a carga pesada de trabalho e de impostos altos que seu pai nos obrigou a carregar. Então seremos seus súditos leais, ou seremos seus servos leais. Os anciãos disseram para Salomão assim, olha, se você for servo desse povo, esse povo vai servir a você. Mas se você não fizer dessa forma, então não vai acontecer. O que nós precisamos entender aqui é o seguinte, todo líder cristão, todo líder que está numa posição no reino de Deus, ele tem que entender que, em primeiro lugar, ele é servo. E ele está ali para servir. Roboão, ele estava na liderança do povo de Deus. Deus permitiu Roboão assumir o reinado. Ele deveria servir, mas ele queria ser servido. Salomão, de certa forma, para poder obter suas conquistas, ele começou também a querer ser servido. E ele começou a maltratar o povo no sentido de trazer uma carga pesada que o povo não aguentava, não suportava. Nós, como brasileiros, carregamos uma carga tributária pesadíssima de impostos, no qual, em outros países, muitas vezes não existe essa carga dessa amplitude. E isso faz o povo o quê? Gemer. Muitos desses impostos já são descontados diretamente na fonte. Pastor, o que quer dizer isso? Quer dizer que quando você compra um produto, o imposto já está embutido no preço dele. Você está pagando imposto que você não tem conhecimento dele, mas que ele está embutido no preço. Se esses impostos começassem a sair, haveria uma baixa de preço. Valores menores. Então, o nosso país é um país que tem impostos, valores abusivos, coisas que trazem uma carga muito pesada sobre o povo. Se tirar o imposto de várias coisas que nós compramos, até mesmo serviços essenciais como luz, água, se diminuísse, você veria como ia diminuir o valor. Como o valor abaixaria nessa pandemia. O governo assumiu durante a pandemia, em determinados meses, em 2021, porque eu não sei quando você vai estar assistindo esta aula, mas no ano de 2021, dentro da pandemia, o governo assumiu custos dentro da parte de energia elétrica. Eu estou falando do estado do Rio de Janeiro, pelo menos. E aí o que aconteceu? A bandeira foi para a bandeira verde. E na bandeira verde, o custo e o ICMS caiu muito. E aí o valor da conta praticamente ficou na metade. Então você vê a quantidade de imposto que é pago. Eu estou usando isso aqui como exemplo, porque não é só a conta de luz, não é só a conta de água, mas muitas coisas que nós usamos está embutido em impostos. E aí você olha assim e fala assim, meu Deus. Aí, além desses impostos, você ainda tem que pagar imposto de renda. Então você paga imposto pelo alimento, você paga imposto pelos serviços essenciais, você paga imposto por tudo. Nós temos que olhar isso. Então o povo estava muito, a carga tributária e o trabalho, porque além dos impostos, Salomão ainda queria que eles trabalhassem, então colocava eles para trabalhar dentro dos projetos para avançar no reino. E o povo estava lá, e eles estavam sofrendo. Aquilo estava custoso a eles. Estava pesado. E aí o que acontece? Como ele não ouve isso, olha o que vai dizer. Salomão realizou grandes construções às custas, muitas das vezes, do sofrimento do povo. Sabe o que é isso? É uma triste realidade. Realizar algumas coisas às custas do sofrimento do povo. Deus não se agrada disso.
Eu falei na aula passada, e vou repetir aqui, que não existe nenhum problema. Preste atenção. Não existe nenhum problema de determinado ministério investir no templo. Lugar onde você fica lá durante os cultos. Então, às vezes, é um lugar quente, precisa de um ar-condicionado, precisa de cadeiras que você sente e você se sinta bem. Imagine, tem lugar que não tem nem cadeira direito. São bancos de madeira, não tem recurso, eu entendo. Mas há lugares que há esse recurso, então não há nenhum problema em fazer isso. Desde que a necessidade do povo também possa ser atendida. De acordo com aquilo que a igreja pode fazer. E também, que é uma coisa que está faltando ser ensinada, a nós a responsabilidade de socorrer um ao outro. A igreja, como instituição, ela pode socorrer, uma instituição divina, ela é um organismo, uma organização, ela pode socorrer os membros, a igreja local. Mas nós, como igreja também, igreja e instituição, socorrer os membros. Mas a igreja, nós, pessoas, podemos também socorrer um ao outro. Nada impede de você abençoar um irmão com uma cesta básica, de você abençoar o irmão com uma oferta de amor, de você saber que o irmão ou uma irmã está precisando de ser pago um exame, um medicamento. Enfim, nada impede que faça isso, mas isso é muito pouco ensinado. Aí existem polêmicas. Deus o sabe. Às vezes, pensando, não, se ensinarmos isso, o povo vai deixar de ofertar e vai trazer o dízimo, mas vai deixar de ofertar para abençoar a vida de alguém. Então não se ensina isso. Mas aí também nos priva pessoas que precisam ser abençoadas de serem abençoadas, porque nem sempre a igreja vai focar naquela pessoa. Então, nós devemos olhar para isso. E a situação aqui estava caótica. O Salomão, ele realizou grandes construções às custas do sofrimento do povo. 2. A divisão do reino. O autoritarismo, o poder absoluto e inquestionável. A pessoa começa a governar sem levar em consideração as necessidades daqueles que estão ali sob o seu comando. O autoritarismo do rei Salomão culminou no descontentamento das 10 tribos do norte. Em contrapartida, as tribos de Judá e Benjamim, que ficavam ao sul de Israel, participavam ativamente do governo e faziam parte de sua corte. Então, já havia um descontentamento nos dias de Salomão. Só que a divisão do reino não veio nos dias de Salomão, veio nos dias de Roboão. Por amor a Davi, Deus não deixou que isso acontecesse nos dias de Salomão, mas veio nos dias de Roboão. Tá? O povo já estava insatisfeito. Embora essa queixa tivesse fundamento, ela também pode ter sido originada do ciúme e da inveja, pois a maior parte do dinheiro era gasta na cidade de Jerusalém e nas de Judá ao sul. Pode acontecer isso? Pode. Então o reino do norte estava se sentindo abandonado. Então ficou com ciúme. Pode ter ficado com inveja? Sim. É alguma coisa mais ou menos, não comparando, mas usando como uma ilustração, um ministério onde existem muitas filiais. E às vezes só algumas filiais são beneficiadas e as outras são esquecidas. Só algumas filiais são visitadas pelas lideranças e as outras são esquecidas. Então acaba surgindo um ciúme, acaba surgindo uma rivalidade. Infelizmente, isso às vezes acontece. Então tem que ter o quê? Equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. Para não dar margem. É igual em casa. Se o pai e a mãe se concentram mais em agradar um filho do que o outro, eles vão estar criando um ambiente de rivalidade mais cedo ou mais tarde. E eles vão ser os culpados por causa dessas rivalidades. É claro que os filhos vão assumir a sua responsabilidade também. Principalmente quando eles tiverem noção do que estão fazendo. Chegarem a uma idade para isso. Porém, os pais promoveram isso. Os pais plantaram isso. E um rei, um líder, nós estamos falando de um rei do tempo do Antigo Testamento, mas nós temos que aplicar para os nossos dias. Um líder de igreja, um líder de departamento de mocidade, de irmãs, de varões, enfim, de família, de quem quer que seja, eles têm que ter cuidado. De congregação ou filial, tem que ter cuidado. Porque senão, eles beneficiam mais uns, esquece os outros, vai ter o quê? Rivalidade.
Deus não está na rivalidade. Roboão foi questionado. O povo reclama do aperto que viviam, o povo pede para diminuir a carga de trabalho. Olha o que o povo está pedindo. Roboão rejeita o conselho dos anciãos e ouve o conselho dos jovens e coloca uma carga mais pesada sobre o povo. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelaram contra essa decisão e formaram um novo reino, o Reino do Norte. Nesse Reino do Norte, antes de eu ler a referência bíblica, todos os reis, sem exceção, todos os reis fizeram o que foi mal diante dos olhos do Senhor. Todos. Não houve um rei do Reino do Norte que fizesse o que era reto diante dos olhos do Senhor. No Reino do Sul, alguns reis fizeram o que era reto diante dos olhos do Senhor, alguns reis tiveram um reinado médio, mais ou menos, e outros fizeram o que era mal diante dos olhos do Senhor. Então olha só o que essa situação da idolatria, da adoração, né, de outros deuses por Salomão, através dos seus casamentos, da sua aliança política através dos casamentos. Depois veio a divisão através de Roboão. Olha onde isso vai chegar. Olha a ruína. Olha a destruição. Deus criou o povo para estar em unidade. E olha agora, o povo está separado. Reino do Sul, Reino do Norte. Olha que situação. E o Reino do Norte comandado por reis que não tinham temor de Deus. Reis que não eram da linhagem de Davi. No Reino do Sul, sim, linhagem de Davi. Reino do Norte não era da linhagem de Davi. O reino foi tirado da mão da linhagem de Davi, uma parte dele. Por causa de quê? De transgressões. Transgressões. 1 Reis 12, 16 a 20 na NVT. Quando todo Israel viu que o rei não iria atender a seu pedido, respondeu: abaixo a dinastia de Davi, ou seja, chega de estar sob o comando da família de Davi. O filho de Jessé nada tem a nos oferecer. Davi já estava até morto, mas a sua descendência estava fazendo o que não era correto. Volte para casa, Israel, e você, Davi, cuide da sua própria casa. Então o povo de Israel voltou para casa. Israel ficou com o reino do norte, e o reino do sul ficou com a família de Davi. Roboão, porém, continuou a governar sobre os israelitas que moravam na cidade de Judá. O rei Roboão enviou Adonirão. Agora ele vai enviar um homem lá no meio do povo, que tinha ido embora, encarregado dos trabalhos forçados para restaurar a ordem. Mas o povo de Israel o apedrejou até a morte. O povo estava revoltado. O povo não queria mais aquela opressão. Roboão manda esse homem, que era encarregado dos trabalhos pesados, para colocar ordem. Só que o povo mata ele. O povo sentencia ele, apedreja ele e acaba com ele porque o povo já não aguentava mais. Eles oprimiram o povo de tal forma que o povo acabou se rebelando. Por isso que nós temos que ter muito cuidado dentro das lideranças, de como nós estamos levando aquilo. Porque ali foi algo que o povo se levantou contra por causa de algo totalmente injusto, não contra um, nem contra dois, nem contra três, mas contra a nação inteira, contra o grupo todo, infelizmente. Tá? Então eles matam ele. Quando essa notícia chegou ao rei Roboão, ele subiu rapidamente em sua carruagem e fugiu para onde? Para Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém era a cidade fortificada, onde ele poderia estar guardado. Porque ele poderia ter medo de um levante do povo se levantar e ir lá buscar ele, lá dentro do seu reino. Então ele foge para a cidade, tá? Ele foge, com medo, tá? Louvado seja Deus. E até hoje, as tribos do norte de Israel se recusam a ser governadas por um descendente de Davi. Quando ele fala até hoje, ele estava falando até o momento que ele estava escrevendo, tá? Quem escreveu o livro de Reis está dizendo, até hoje, é como se eu dissesse assim, até hoje não conseguiram ainda terminar com a propagação do Covid-19. Até hoje. Mas eu não colocar data. Aí você tem que procurar nos dados históricos da época que eu falei isso para saber. Até hoje quando? 2021. Mês de julho de 2021 foi falado isso. A mesma coisa. Ele aqui quando coloca até hoje, ele estava colocando referente à data no qual foi escrito o livro de Reis e dizendo, até hoje
nenhuma tribo do reino do norte quer ser governada por algum descendente da casa de Davi. Quando o povo de Israel soube que Jeroboão tinha voltado do Egito, convocou uma assembleia e proclamou rei sobre todo Israel. Quem foi que proclamou ele rei? O povo. Com permissão de quem? De Deus. Havia uma profecia em relação a isso. Apenas a tribo de Judá e também de Benjamim permaneceu leal à família de Davi. Podemos pensar, por que Deus não trouxe juízo sobre o povo por se levantar contra o rei? Por que Deus não trouxe juízo? Nesse caso, o rei estava cometendo injustiça contra todo o povo. Falei? O rei, que deveria dar o exemplo de servo para guiar o povo de Deus, estava usando do seu poder para oprimir o povo. A lei condenava essa atitude e aí acabou desenrolando o que aconteceu, tá bom? Deuteronômio 17, do 18 ao 20, vamos conferir isso na NVT. Quando sentar-se no trono para reinar, copiará essa lei para si num rolo. Quem? O rei. Todo rei tinha que ter a cópia da lei na sua cabeceira. Na presença dos sacerdotes levitas. Trará essa cópia sempre consigo e lerá todos os dias enquanto viver. Assim aprenderá a temer o Senhor seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Então veja bem, quando sentar-se no trono para reinar, copiará esta lei para si num rolo na presença dos sacerdotes levitas. Então a lei teria que ser copiada na presença para que não viesse a ser mudado nada da lei. Trará essa cópia sempre consigo, então ele tinha a cópia nos seus aposentos, sempre com ele, e a lerá todos os dias enquanto viver. O rei tinha essa obrigação, para não se esquecer da lei de Deus. Você está entendendo por quê? O Salmo 1 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite, ou de dia e de noite. Isso fala de ação contínua. Isso fala de em todo tempo. Diante de todo momento. Meditar na lei. Por quê? Porque a nossa mente esquece. Nós precisamos entender que nós ainda temos a natureza pecaminosa em nós. Então essa natureza, ela se inclina para o que é ruim. Nós não somos mais escravos do pecado, mas essa natureza se inclina para o que é ruim. Então nós podemos pecar, nós podemos ser tendentes, nós somos tendentes a fazer o errado e podemos dar ouvidos a esse erro. Podemos. Então o que nós precisamos fazer? Meditar na palavra de Deus sempre, para que nossa mente esteja sempre cheia da palavra, porque coisas novas vão aparecendo que nos tentam induzir a pecar contra Deus, mas se nós estamos em meditação da palavra de Deus, o Espírito Santo vai mortificar a nossa natureza pecaminosa. Então o rei tinha que ler, porque daqui a pouco ele estava fazendo o quê? Cometendo o quê? Abusos. Vamos usar um exemplo para os nossos dias? Temos um presidente, temos uma constituição, temos os parlamentares, tá? Então, temos lá o judiciário, o legislativo, o executivo. Eles precisam conhecer a Constituição. Eles precisam conhecer as leis que regem a nação brasileira. Caso não conheçam, eles vão começar a fazer o quê? Eles vão começar a tomar decisões que vão contra o que está estabelecido. E aí começa a ser um governo injusto. E quando eu falo de governo, eu não estou falando só do governo do presidente da República. Eu estou falando de todos aqueles que exercem algum cargo que suas decisões influenciarão no rumo da nação brasileira. Sejam ministros do governo, sejam ministros do STF, sejam senadores, sejam governadores, prefeitos. Então nós temos que entender isso. Se o rei aqui não tivesse uma base da lei de Deus, ele começaria a tomar decisões erradas. E não foi o que Salomão fez? Ele vai lá e começa a se casar com mulheres estrangeiras. A lei proibia isso. Já dizia que ele não podia ter várias mulheres. E ainda dizia que não poderia casar com mulheres estrangeiras. Salomão comete 2 erros. Na verdade, nesse caso ele comete 3. Porque ele casa por um interesse político. Um casamento com base política. Um interesse político. Não era um casamento baseado numa união conforme Deus estabelece, aonde há o amor também ali vigorando. Não. Era um interesse. Como pessoas hoje casam por interesse, para ter uma estabilidade, casa com alguém que tem um nome, coisas desse tipo, sabe? Não entende que isso não é uma motivação correta para um casamento.
E com certeza vai ser um casamento mais de aparência do que um casamento real, certo? Então o rei tinha que trazer a lei consigo. Assim, aprenderá a temer o Senhor, seu Deus, cumprindo todos os termos desta lei e destes decretos. Para que Salomão tinha que estudar a lei? Para praticar. Um dos maiores erros que pregadores e ensinadores podem cometer, porque são 3 pilares: conhecer, que é aprender, praticar e ensinar ou pregar. Então são 3 pilares. Primeiro eu conheço, depois eu pratico, depois eu ensino. Só que muitos de nós pulamos o segundo pilar e vamos para o terceiro. Então é por isso que você vai ver gente com muito conhecimento, formado em faculdades, até com bacharel em teologia, mestrado em teologia, doutorado em teologia, e que hoje estão apostatados da fé, ou até mesmo na presença de Deus, mas estão vivendo uma vida irregular, totalmente irregular, tá? Ou se desviar e alguém vai dizer assim, o que adiantou tanto conhecimento? Mas vamos lembrar o seguinte, ele pulou, em algum momento da vida dele, ele começou a pular a segunda etapa, que é prática. Eu preciso estudar para praticar, para ver transformação na minha vida. Pastor, mas como é isso? Eu estudo a palavra, aprendo a vontade de Deus, agora coloco meu joelho no chão e começo a orar ao Senhor. Senhor, eu aprendi que a tua palavra diz isso, 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 e eu preciso que tu transforme a minha vida para que eu possa experimentar o que a tua palavra diz. Eu sozinho não consigo, mas o Espírito Santo que está habitando em mim, ele pode me transformar mediante o que eu estou pedindo. Eu estou me esforçando. A minha parte de se esforçar é pedir ao Senhor e vigiar com as oportunidades de ir contra a tua vontade. Agora a tua parte é me transformar, porque eu não me transformo. Quem me transforma é o Senhor. Então tá entendendo como é que é o caminho? Aprenda a palavra, vou para a oração, peço a Deus para me transformar e fico na vigilância quando vem uma oferta contra aquilo que eu aprendi. É assim que vai funcionar. Certo? Louvado seja Deus. 20. Isso o impedirá de tornar-se orgulhoso e agir como se estivesse acima dos seus irmãos israelitas. E não era isso que os reis estavam fazendo? Se achando acima de tudo e de todos? Salomão começa a construção e esquece que não poderia fazer isso em cima do sofrimento do povo? Roboão piora a situação, diz que vai açoitar o povo com chicote, no sentido, numa linguagem figurada, se meu pai deu com chicote, eu vou vos ferir com escorpião, ou seja, com chicote com ponta de ferro ou ponta de osso, para ferir mais, para machucar mais? Como assim? Evitará também que ele se desvie, por menos que seja destes mandamentos, e garantirá que ele e seus descendentes tenham longos reinados em Israel. Se ele fizesse o quê? Meditasse e praticasse a lei do Senhor. Síntese do tópico 1. A missão de um líder é direcionar seus liderados e não o oprimir. E o que estava sendo feito ali? Estavam oprimindo. Tá? 2. Os erros de Reboão. Desculpa, os erros de Roboão, tá? Saiu escrito aqui errado, mas é Roboão. 1. A repetição dos erros de Salomão. O filho repetiu os mesmos erros do pai. Ao tomar conselhos com os anciãos e com os jovens, Roboão decidiu acatar o conselho dos jovens, demonstrando total despreparo para exercer a posição em que estava. A pior coisa que pode acontecer é um líder despreparado. Um líder neófito. Sem amadurecimento. Paulo disse, não separe para o presbitério homens assim. Por quê? Porque os presbíteros poderiam estar liderando. Como é que um homem sem experiência vai liderar? Sem amadurecimento vai liderar? Roboão é um exemplo disso. Um rei sem preparo. 1 Reis 12, 8 a 11. Porém, ele deixou o conselho dos anciãos, que lhe tinha aconselhado, e teve conselho com os jovens, que haviam crescido com ele e que estavam diante dele. E disse-lhes, que aconselhai vós que respondamos a este povo, que me falou dizendo, alivia o jugo de teu pai, que teu pai nos impôs. E aí vocês já sabem, os jovens deram que conselho? Não, o seu dedo tem que ser mais pesado do que os lombos do teu pai. E se o seu pai feriu com chicote, você fere com escorpiões, chicote com ponta de ossos ou pontas de ferro. Roboão é a figura do líder insensato. Alguém que governa visando seus interesses e não o interesse de Deus. Já dizia o seu próprio pai Salomão quando era mais novo. Provérbios 23, 9. Olha o que diz.
não fale aos ouvidos do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Provérbios 9:8. Não repreenda o escarnecedor, para que te não aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á, ou te amará. Sabe o que é isso? Está dizendo o seguinte, não adianta dar conselho para tolo. Tolo vai jogar fora o que você fala. Roboão estava se comportando como um tolo, como um escarnecedor. É isso que Roboão estava fazendo. O conselho dos anciãos dizia que a solução do problema era dar às 10 tribos o que eles pediam. Alívio. Alívio. Isso significava desacelerar o projeto de expansão e desenvolvimento do reino, mas também abrandaria os ânimos agitados do povo, evitando assim a ruptura. Veja bem, entre desacelerar e perder o povo, seria melhor desacelerar. O povo estava se sentindo muito cansado. Com tributos e com trabalhos. Vamos desacelerar um pouco. Vamos colocar um equilíbrio. Tá assim, ó. Vamos tentar acertar um pouco agora. Vamos trabalhar um pouco mais lentamente. O reino vai se expandir um pouco mais lentamente, mas dentro do que o povo pode o quê? Suportar. Certo? 1 Reis 12, 6, 7. Roboão não só repete os erros do seu pai, Salomão, que impôs trabalhos impostos sobre o povo, mas ele aumenta a carga do povo. Ele, como líder, foi totalmente insensível à necessidade dos seus liderados. Não podemos ser insensíveis. 2. Os erros de Roboão. Os maus conselhos dos amigos de Roboão. Tá? Ao seguir o conselho dos jovens, Roboão assinou a sua própria sentença. As 10 tribos se rebelaram, sob o seu domínio ficaram apenas 2, Judá e Benjamim. Roboão deu ouvidos aos maus conselheiros e isso o levou à ruína. Que tipo de conselhos você tem ouvido? Existem pessoas que, quando estão diante de situações de crise no casamento, tem gente que chega para ele e fala assim, abandona isso tudo, vai embora, larga esse homem, larga essa mulher. Aí você toma essa decisão, aí vem as consequências. Você está pensando que as pessoas que falaram para você largar o seu marido, largar a sua esposa, vão estar lá ao teu lado o tempo todo? A vida segue. Pode ser até que no início, pode ser depois, é com você mesmo, dá teu jeito. E aí? Como vai ser? E aí você larga tudo, sai, fica desorientado, desorientada, não sabe mais o que fazer. Então cuidado com esses conselhos. Não larga o emprego. Às vezes está passando por algumas dificuldades no emprego, aí vem não larga o emprego. Aí sem pensar, vai lá, larga o emprego. E aí? Vai trabalhar de quê agora? Largou o emprego por quê? Era para fazer isso? Para pensar, Deus nos deu uma inteligência. Para pensar. Você não tem nada em vista. Por que você vai largar o emprego se você não tem nada em vista para poder... E você precisa do trabalho, às vezes você paga aluguel, você tem contas pendentes, mas veio alguém encher o teu ouvido. Largue, se eu fosse você, eu largava. A pessoa, se fosse você, ela não tá no seu lugar. Ela diz assim, se eu estivesse no teu lugar, mas olha a condição dela, olha como ela vive, olha o que ela tem. Às vezes pode ser alguém que tenha recurso, e aí você não vai ter. Ou alguém que nunca ligou pra nada, só que você não é esse alguém que não liga pra nada. Cuidado. Cuidado com quem você tem ouvido conselhos. 1 Reis 12, 13. E o rei respondeu ao povo duramente, porque deixaram o conselho que os anciãos lhe haviam aconselhado. Roboão rejeita os bons conselhos dos anciãos, homens experimentados, e acata os maus conselhos dos jovens que não tinham temor de Deus e muito menos experiência de vida. Eles nem tinham temor de Deus e nem tinham experiência de vida. Tá? Jovens que haviam crescido com ele. Eles aqui não são jovenzinhos a mais, mas cresceram com ele, eram muito mais novos do que os anciãos. Por isso é considerado jovens, nesse sentido. Tá? Uma pessoa de 30 anos perto de alguém de 80, é claro que o de 80 vai falar, tu é um jovem. Mas uma criança de 10 para um de 30, é claro que a criança vai virar para ele e dizer para ele, você já tá velho. Deu para entender? É tudo relativo a de que ponto de vista você tá partindo. Se você parte de alguém de 80 para um de 30, ele vai dizer, tu é um jovem. Se você parte de alguém de 10 para um de 30, ele vai dizer, tu é um velho. E aqui me abre um parênteses para dizer o seguinte,
Dependendo da posição que você esteja, você vai ver coisas de forma diferente. Você vai ver coisas de forma diferente. Você está numa rua. De frente para você existe um poste. Você está de frente para ele. Então você está vendo o ângulo assim, na sua frente. Se você for para o outro lado da rua e olhar, você tem uma visão, ver outras coisas junto com aquele poste. Se você for para cima e olhar de cima para baixo, você tem uma outra visão. Se você deitar no chão e olhar para cima e na direção do poste, você vai ter uma outra visão da composição aonde o poste está. De frente você tem uma composição, do outro lado você tem uma composição, do lado de cá outra composição, de cima outra composição, e se você deitar no chão e olhar para cima, você vai ter outra composição. Então depende de que ponto você está partindo. Às vezes uma pessoa te dá um conselho para abandonar porque ele tem uma visão do ponto que ele está que não é o seu ponto. Deu para entender? E aí fala para você, se eu fosse você, eu abandonava, eu ia embora. Eu saía desse ministério, eu largava esse ministério. Eu largava esse cargo na igreja. Eu deixava isso para lá. Mas ele está no teu lugar? Não, ele não está no ponto que você está. Ele está em outro ponto, então ele tem outra visão. E esse conselho está trazendo alguma coisa benéfica? Isso vai trazer alguma coisa que some na sua vida? Tenha cuidado. Às vezes pode acontecer de alguém com autoridade divina chegar para alguém e aconselhar, olha, seu tempo aí acabou, você procura um outro lugar porque o seu tempo terminou. Aí é uma outra coisa. Você só vai analisar, vai verificar, vai procurar e pode chegar a uma conclusão que realmente Deus está enviando para um outro lugar. Agora, só por causa da luta, da prova, chega alguém, não, se eu fosse você, eu ia embora. Ele está em outro ponto, ele não está no mesmo ponto que você, na mesma posição que você. Então ele tem outra visão. Veja se o conselho vai trazer conciliação ou se vai trazer turbação, divisão, conflito. Tá bom? Então, Roboão, com isso Roboão leva o povo a abandonarem sua liderança. Apertou o povo, ó. Seus atos selaram a decisão do povo que já vinha sofrendo desde algum momento do reinado de seu pai Salomão. Isso aqui me fez lembrar de uma história verídica. Verídica. Não é história da carochinha, não. É verdade. Há mais ou menos mais de 20 anos atrás, tá? De uma situação de uma igreja onde estava passando uma situação muito difícil. E o líder, de repente, ele tomou uma decisão de ir num culto de membro. Nesse tempo fazia culto de membro. Algumas igrejas não fazem mais culto de membro, fazem culto da palavra, ensino da palavra, mas culto de membro, culto administrativo. É muito poucas igrejas que tem ainda. E ele tomou a decisão de, no meio do culto, ele começou aí levantou uma pessoa e disse que não queria mais ser membro, foi lá e colocou o cartão em cima do púlpito da igreja. E aí ele começou. Quem mais? Aí começou a chover cartão de membros em cima do púlpito da igreja, um atrás do outro. Pá. Obreiro também, um atrás do outro. Naquele dia houve uma baixa naquele ministério. O líder, ele não conseguiu se manter e ele perdeu ali aquele momento, o equilíbrio total. E ele começou. Quem mais? Quem mais? Vem. Quem mais? E começou. E infelizmente, eu preciso dizer que aquele líder, naquele momento, e a situação que levou aquilo a acontecer é porque ele realmente estava andando num caminho que ele não deveria estar andando. Agora, é claro, quem sai numa situação dessa tem suas consequências. Eu estou mostrando isso, eu não estou dizendo aqui que está certo um lado ou outro nesse sentido de comparação, mas mostrando o que pode acontecer quando alguém acaba se desorientando numa liderança. Tá? E foi o que aconteceu aqui com Roboão. Seus atos selaram a decisão do povo que já vinha sofrendo desde algum momento do reinado de seu pai Salomão. Quero deixar bem claro aqui que esta aula não dá base para você levantar rebelião contra o seu ministério, não, tá? Para com esse negócio de dizer que Deus mandou você se levantar contra seu pastor e levar uma parte do povo que está naquela igreja que você congrega, hein? Deus não está nisso, não. Deus vai requerer de quem comete rebelião. A rebelião é pior do que o pecado de feitiçaria. Não se rebelia contra o ministério da sua igreja. Se você não concorda com algumas coisas, tudo bem. É um direito que te assiste. Não é pecado mudar de ministério, desde que você tenha a motivação correta.
Porque tem gente querendo mudar. Ah, vou mudar de ministério porque me convidaram lá para ser pastor. Tu não tem condição nem de ser diácono, quanto mais pastor. Você tem base para isso? Você tem estrutura para isso? Você tem experiência? Ah, mas é Deus que capacita, filho. Mas a capacitação de Deus não vem da noite pro dia, não. Você está pensando que Deus vai capacitar da noite pro dia ou você não lê Bíblia? Você lembra que Davi foi ungido e quantos anos ele levou para assumir o reinado? Ah, não lembra? Então, para pensar nisso. Deus chama Moisés. Foram 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, para depois assumir o chamado de Deus. Deu para entender? Então não é assim, tipo, ó, recebeu unção, opa, vambora. Não! Deus vai preparar você. Então cuidado com esse negócio de rebelião, sai disso. E você que é membro, não acompanha gente que sai por aí dizendo, ah, Deus me mandou e vai com ele não, porque depois tu vai ter que voltar. E tu vai ficar na prova. Tu vai ficar na prova. Então não vai atrás dessas pessoas que se rebelia, não. Porque Deus não tá nisso, não. Tá? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Senão tu vê essa lição aqui. Ah, não. O povo se levantou contra Roboão e foi ser governado por Jeroboão. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu sou o Jeroboão. Tô indo levar o povo. Não faz isso, não, que Deus vai cobrar de você. Deus vai cobrar de você. Deus não começa a obra através de rebelião. Se você quer começar... De repente você pode até chamar seu pastor, pastor, Deus está me chamando para começar uma obra, tá? Agora não leve ninguém atrás de você, não. Porque se você sai com um povo daquele lugar, você está saindo de uma forma errada. Não faça isso. Deus não se agrada disso, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem gente saindo, abre uma igreja de frente para a igreja que ele estava congregando. Que isso, irmão? Que isso? Sabe, eu acho que ética, caráter, conduta é uma coisa muito importante na vida do obreiro. E isso se espelha, isso traz na vida dele, não só na vida ali. Por isso que eu disse que a vida do cristão não é compartimentada, é uma vida só. Veja bem, quando Deus trabalha no seu caráter, isso envolve todas as áreas. Eu trabalhei no mercado, no supermercado, numa região... posso até dizer, Parada Angélica, Duque de Caxias. Eu trabalhava num supermercado. Cerealista Nova Parada. Meu patrão chamava-se Eduardo. Hoje eu acredito que ele tem uma rede de supermercado em Mauá. Estou falando no ano de 2021, tá? Acredito não, ele tem uma rede de supermercado em Mauá, tá? E aí o que acontece? Eu trabalhava no administrativo, mas eu também era locutor. Locutor, fazia propaganda. Eu gravo propaganda para carro de som, fazia vinheta, essas coisas todas, tá bom. Aí o que aconteceu? Aí eu passei um tempo, eu saí daquele mercado. E aí eu fui com um irmão meu com ele para ele fazer um teste num supermercado. Em outro bairro. Só que nesse bairro era a filial principal desse supermercado. E nesse supermercado ele estava lá para fazer o teste de locutor. E essa rede de supermercado tinha um supermercado naquele bairro, pertinho do mercado onde eu trabalhei. E aí o meu irmão fez o teste, e aí eles souberam que eu também era locutor, pediram para mim fazer um teste, mas eu não estava ali para fazer teste. E eu fiz o teste, e eles falaram assim, poxa, eu gostaria que você fosse trabalhar com a gente, tá? Mas trabalhar onde? Ah, na filial de Parada Angélica. Eu disse não. Por quê? Porque o supermercado que eu havia trabalhado em Parada Angélica, isso é eu falando, eu tinha uma consideração muito grande pelo dono e eu não ia trabalhar no mercado que era rival, nesse caso, era um concorrente do mercado onde eu trabalhei. E eu não aceitei. Mais tarde eu voltei novamente para o supermercado onde eu trabalhava. Então eu estou mostrando para você que isso vai para toda a sua vida. Então essa questão aqui é muito importante. É muito importante, tá? Louvado seja o nome santo do Senhor. Roboão rejeita os bons conselhos dos anciãos, homem experimentado, como eu disse, seus atos selaram a decisão do povo que já vinha sofrendo desde algum momento no reinado de seu pai Salomão. Provérbios 11:14 diz, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. 3. O cuidado com os conselhos. Quando o orgulho se torna o centro de nossas vidas, e geralmente o orgulho ele é gerado em corações inexperientes. Por isso que Paulo diz, cuidado com a consagração de neófitos. Porque se você dá poder a pessoas que não têm amadurecimento, elas se tornam orgulhosas. Aquilo sobe na cabeça delas, de tal maneira que elas acham que podem coisas que elas não podem. E foi isso que aconteceu com Roboão.
Certo? Então, quando o orgulho se torna o centro das nossas vidas, ficamos à mercê de nós mesmos. E não conseguimos discernir entre o bem e o mal. Assim foi com Roboão. Deus não precisa trazer juízo sobre nenhum orgulhoso, basta entregar ele a si mesmo. Acabou. Ele se autodestrói. Pessoas orgulhosas, infelizmente, é muito triste dizer isso aqui, elas tropeçam nos seus próprios pés. Então não deixe o orgulho tomar conta do seu coração não, meu irmão, minha irmã. Não se ache melhor do que ninguém, não. Você estava na fila como todos nós, condenados à eternidade sem Deus. Se você hoje está numa posição no reino de Deus, é porque Jesus morreu na cruz para poder livrar você da condenação. Você não era ninguém, eu não era ninguém, eu era um condenado esperando a sentença final. Então não se deixe levar pelo orgulho, pela soberba, se achando melhor do que todo mundo, não. Achando que você é melhor, que tudo seu é melhor. Não faça isso, não. Deus não tem compromisso nenhum com quem é assim. Olha o que Provérbios 28, 26 diz. O que confia no seu próprio coração é insensato. Cuidado você que diz, eu senti no meu coração. Eu senti no meu coração, mas a pergunta que eu não posso deixar de fazer para você é, o que você sentiu no seu coração tem aprovação bíblica? Não, pastor, eu não quero saber da Bíblia, eu quero saber do meu coração. Então a Bíblia chama você de insensato. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente escapará. Aí eu vou falar para você, vai ler Provérbios, capítulo 3, capítulo 2, 3, vai falar lá sobre o banquete da sabedoria, a excelência da sabedoria. E vai falar que aquele que tem sabedoria é aquele que anda no temor do Senhor. E como é que eu vou andar no temor do Senhor? Buscando a sua palavra. Então, não confia no seu coração. Confia no que a palavra diz. Porque você vai andar sabiamente e escapará. A falta de sábios conselhos pode levar o ser humano ao declínio moral, ético e espiritual, tornando empobrecido e decadente. Moral, se entrega às prostituições, às coisas. Ético, se porta com uma conduta sem ética. Você já pensou? Olha só. Preste atenção nisso. Pessoas que almejam posição no reino de Deus, tramando coisas para tentar derrubar alguém com suposições, com mentiras, com calúnias. Sabe o que é isso? Falta de ética. Um caráter totalmente distorcido do que se espera de um cristão. Você quer uma posição tirando alguém, arrancando alguém, desejando o lugar de alguém, esperando a queda daquela... Se fulano cometesse alguma coisa, eu podia entrar no lugar dele. Eu sou o candidato ideal, ou a candidata ideal. Me assusta que tem gente pensando assim até em relação ao casamento dos outros. Se essa mulher acontecesse alguma coisa com ela, eu ia ocupar esse lugar. Se esse homem acontecesse alguma coisa com ele, eu ia ocupar esse lugar. Irmãos, quem é governado pela soberba, pelo orgulho, está entregue a si mesmo. Que coisa terrível. Escolher entre ser um egoísta ou um servo é uma decisão que muitos, além de Roboão, já tiveram que tomar. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Preste atenção nisso aqui. Você quer escolher ser um egoísta ou ser um servo? No reino de Deus não tem lugar para egoístas. Você não aceitou Jesus para servir a você, porque servir a você, você já servia. Antes de Jesus, você servia aos seus desejos, às suas vontades. Você era escravo do pecado. Tudo que te dava na cabeça, você tendo oportunidade, você queria fazer. Então, em Jesus, você não pode fazer o que você quiser. Você tem que fazer o que Ele quer. Foi por isso que quando Jesus trouxe o discurso de João 6, no qual ele havia alimentado uma multidão e o povo estava buscando ele apenas por cura e por alimento, e Jesus coloca os parâmetros do reino para eles, dizendo, vocês têm que ter comunhão comigo, que vocês me buscam só pela comida, pelas coisas que eu faço. Muitos, vendo o discurso de Jesus, abandonaram Jesus. Por quê?
Porque eles não queriam compromisso com Jesus. Eles queriam satisfação para os seus desejos, para as suas vontades. Se você está no Evangelho procurando satisfação para você e não entende que tudo que você vai fazer tem que refletir para o reino de Deus, você vai acabar tendo sérias decepções. Tá? Então, qual é a sua escolha? Ser um egoísta ou uma egoísta? Ou ser um servo ou uma serva? Síntese do tópico 2. Saber distinguir os bons dos maus conselheiros é essencial no momento de alguma decisão importante na nossa vida. Quem você tem ouvido? Bons conselheiros ou maus conselheiros? Se você vive cercado de bajuladores, tem gente que às vezes está numa posição e o que ele consegue para ele são bajuladores, não é gente séria não. Tem muita gente sendo traída aí em lideranças porque escolheram ter perto de si bajuladores. Homens e mulheres, bajuladores. E gente séria que poderia estar ao lado, que dá a vida pela obra de Deus. Eu digo dar a vida no sentido de se gastar pela obra, como disse Paulo. Essas pessoas ficam de lado. Por quê? Porque elas não são bajuladoras. Elas não ficam ali, sabe, floreando, elogiando com falsidade. Porque essas pessoas, elas vão sugando. Tem gente, irmãos, que se depender de bajular, ele vai ser membro a vida toda. Mas eu digo uma coisa, se a obra é dirigida pelo Espírito Santo aonde você está, se a igreja local que você está, o Espírito Santo tem liberdade, mais cedo ou mais tarde o Senhor te colocará onde Ele quer. Agora, se é dirigida pelos homens, se o departamento que você está é dirigido na direção do homem ou da mulher, aí fica mais difícil. Mas mesmo assim, entregue ao Senhor. Ele é o Deus que pode trazer uma solução. Tá? 3. O reinado e a idolatria de Jeroboão. Então você viu os erros de Roboão até aqui. Tá? Ele segue o caminho do seu pai, ele não dá ouvido aos bons conselhos. Aí o reino é dividido, só que Jeroboão já entra com o pé, como diz no ditado popular, esquerdo. Assim como Roboão, para poder se satisfazer, ele disse que ia endurecer mais o jugo do povo, que ia pesar mais aquele jugo, assim Jeroboão, para não perder o reinado, ele vai levar o povo à idolatria. Olha aqui. Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte e reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José, ou de Efraim. Então, Jeroboão estava na frente, ali como chefe, delegado por Salomão. 1 Reis 11, 28. Jeroboão era um jovem muito capaz e quando Salomão viu como era diligente, Salomão enxergou nele ele ser diligente, encarregou dos trabalhadores da tribo de Efraim e Manassés, os descendentes de José. Então ele estava como chefe naquela tribo para determinar quem ia realizar os trabalhos em relação à construção do reino ali, tá? Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele e Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus o havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. Porque Deus já sabia que o reinado ia ser dividido por causa do caminho que estava sendo trilhado por Salomão e depois pelo seu filho Roboão. 1 Reis 11, 28 a 31 diz: Sucedeu, pois, que naquele tempo, que saindo Jeroboão de Jerusalém, o encontrou o profeta Aías, o Silonita, no caminho, e ele se tinha vestido de uma veste nova. E sós estavam os dois no campo. E Aías pegou na veste nova que sobre si tinha e rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão: Toma para ti os 10 pedaços, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: Eis que rasgarei o reino da mão de Salomão e a ti darei as 10 tribos. Veja que o reino está sendo rasgado antes de Roboão tomar posse. Ou seja, Deus já tinha determinado que o reino seria dividido por causa do que Salomão estaria fazendo. E Roboão apenas concluiu essa divisão com a sua má conduta. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo. O homem que cresceu espiritualmente, o homem que buscava o Senhor, o homem que recebeu sabedoria de Deus, deixou de colocar em prática
Ele tinha sabedoria, tinha o conhecimento, mas ele deixou de colocar em prática. E agora ele quer matar aquele que é dito que ele vai assumir uma parte do reino. Mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Tá vendo? Egito aqui não tem nada a ver com o mundo. Jesus também foi para o Egito. Também não tinha nada a ver com o mundo. Tem que entender o termo dentro do seu contexto. Aqui o Egito foi um lugar de refúgio. Então Egito aqui é Egito, não é mundo. Figurativamente falando, não é mundo. Figuradamente falando, não é mundo. Jesus foi para o Egito, desceu também, não era mundo. Então cuidado também com isso, com essas interpretações forçadas. 1 Reis 11:40. Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para junto de Sisaque, rei do Egito, e ficou ali até a morte de Salomão. Veja que Salomão tinha várias alianças políticas, entre elas também o Egito, mas ele não conseguiu trazer Jeroboão de lá. Então, as suas alianças tinham limite. É isso que eu digo. Não faça alianças com quem você não deve fazer. Tem aliança com Deus. Tem um monte de gente com fechamento aí com outras pessoas. Ah, fulano, tô fechado com fulano, porque fulano vai me levar até onde eu quero. Cuidado. Confia no braço do homem. Isso. De repente você despenca lá de cima e não consegue voltar mais nunca mais. Não crie atalhos, não procure atalhos. Quando Deus chama, Ele faz. Ele não precisa da ajuda de ninguém. Ele faz. Isso me faz lembrar, sabe de quê? De Sara e de Abraão. Vou dar um filho. Aí o atalho. Toma Agar. Vou gerar um filho através de Agar. Olha o problema, criado. Deus não disse que era por Agar. Deus disse que era por Sara. Olha o atalho. Deus não precisa de ajuda. Deus, quando quer fazer, Ele vai fazer. Então, se Deus te prometeu, não fica procurando como, apenas ore, fique atento, mas não fique cavando situações, porque você pode se dar muito mal. Ah, pastor, mas Deus tem um chamado comigo. Por que Deus vai me deixar me dar mal? Porque você está andando nos seus conselhos, no conselho do seu coração. Tá? 2. Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. 1 Reis 12, 20 e 25. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerros de ouro, um ao norte, em Dan, e outro ao sul, em Betel. 1 Reis 12, 28 e 29, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sua família. Então o que ele faz? Opa, para o povo não peregrinar até o templo em Jerusalém, eu vou colocar 2 bezerros aqui, um ao norte, outro ao sul, para que eles adorem e dizer para eles que esse aqui foi os deuses que tiraram ele do Egito. Foi o Deus que tirou eles do Egito? Claro que não. Você vê que o povo, mesmo conhecendo as coisas de Deus de certa maneira, eles se deixam levar. O povo precisa de guia. O povo precisa de líder. O povo precisa de pastores segundo o coração de Deus. Caso contrário, eles se distanciam da presença de Deus. O povo precisa ser ensinado dia e noite. Se o rei, que era o rei, precisava aprender dia e noite para não perder o caminho de Deus, imagine o povo. Pastores que não se dedicam à lei de Deus, aos ensinos de Deus, vão acabar não repassando para o povo as coisas de Deus. E o povo vai começar a andar nos caminhos deles. E o líder também anda no caminho deles. No seu próprio caminho. Jeroboão, do Reino do Norte, fundou o falso sistema religioso, levando o povo a adorar falsos deuses. Versículo 27 a 30. Êxodo 23 e 4 fala sobre isso. Não terá outros deuses. Tendo como modelo o bezerro de ouro feito por Arão. Deus já havia recriminado aquilo, o povo foi ferido por causa daquilo. Nomeou, aí você vai ver, ele ainda comete mais erros ainda. Ele vai cometendo um erro atrás do outro. Nomeou sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Não podia ter sacerdote de outra tribo que não era de Levi, tá? E assim pôs, e nem descendente de Arão, e assim pôs no ministério homens que não tinham as qualidades para isso, segundo a lei de Deus. A instituição de um falso sistema religioso por Jeroboão produziu 2 resultados.
Antes de chegar aqui, eu quero dizer o seguinte. Imagine homens sem qualificações. Sacerdotes que não eram da tribo de Levi. A ordem era da tribo de Levi. 1 Timóteo e Tito vai falar sobre as qualificações para o ministério. Não pode ser qualquer pessoa. Outra coisa, tem que ter chamado. Além de ter qualificação, primeiro tem que ter chamado. Mas não. Vai lá, coloca. É amigo. Vamos honrar ele. Está muito tempo aqui na igreja. Mas tem chamado? Tem chamado? Não adianta você querer agradar. Coisa do seu coração, não é coisa do coração de Deus. Ah, pastor, mas é o meu coração. Deus vai agradar do que eu quero. Vai se tornar realidade. O que eu quero, Deus vai realizar. Como assim? Não é o que você quer que Deus vai realizar. Ele vai realizar o que ele quer. Não é Deus que tem que se adentrar ao que você quer. É você que tem que se adentrar ao que Deus quer. É eu que tenho que me adentrar ao que Deus quer. Porque senão o Senhor não é Senhor. Ele é meu servo. Parece que para muitos cristãos Deus é servo, não é Senhor. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda. Então, preste atenção. A instituição de um falso sistema religioso por Jeroboão produziu 2 resultados. Primeiro, a maior parte do povo do Reino do Norte passou a adorar a Baal. Lembra de Elias? Elias lá profetizando? Elias está profetizando em consequência disso. Começaram a adorar Baal, está lá Elias. Profeta Elias contra os 450 profetas de Baal e os 400 de Azerá. Olha que situação. Olha que situação. Cujo culto incluía a prática imoral da prostituição religiosa. Você sabe o que é isso aqui, prostituição religiosa? Na cidade de Corinto tinha isso aqui também. Sabe o que é isso aqui? É o seguinte. Havia as sacerdotisas, tá, cultuais. Eram prostitutas cultuais e elas eram sacerdotisas. Então elas ofereciam lá as suas oferendas para os deuses. E em forma também de cultuar os seus deuses, elas praticavam atos sexuais com os homens. Então era uma forma era uma orgia sexual para cultuar os seus deuses. Em relação à fertilidade e outras coisas mais. Para pensar nisso. Era isso que Baal estava promovendo. O culto a Baal promovia. Deus não chamou o povo dele, de Israel, para viver nisso, não. Então Deus levanta profetas para combater isso. E os profetas sofriam. E os profetas eram perseguidos. E hoje, muitos de nós estamos trazendo mensagens apenas motivacionais. Que Deus vai te dar vitória, que Deus vai te abençoar. Eu sei que Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, nós cremos. Sim, mas só sai isso da boca dessas pessoas. Eles só contam o lado da bênção e não contam o lado da resistência para que Deus venha abençoar através da vida daquelas pessoas. Outra coisa também que está negligenciando. Eles estão contando, pregando vitórias. Eles enfatizam o nome dos personagens da Bíblia. Não fala do nome de Deus. Não fala do nome de Jesus. E nem fala que Deus está trabalhando através daquela pessoa para que o nome dele seja glorificado. Deus jamais usou ninguém na Bíblia com fim em si mesmo. Coloquei José no trono para que José pudesse ser governador e todo mundo visse que José era meu servo. Não foi por isso não. Deus colocou José no trono para poder preservar o povo da promessa de não morrer de fome. Só isso. José foi um instrumento de Deus. José pôde usufruir da posição? É claro, é óbvio. Mas o projeto de Deus não era colocar José no trono para usufruir de posição nenhuma. Era primeiro para preservar o seu povo e para que seu nome fosse glorificado. Porque o que Deus prometeu em relação ao povo tinha que se cumprir. Então o povo não podia morrer de fome. Certo? Deus seja louvado. Segundo, além da prostituição, olha aqui, ó. A maior parte do reino de Israel que permaneceu fiel a Deus e à sua lei teve grandes perdas quando deixaram a sua possessão e vieram para o reino do sul a fim de adorarem o Senhor segundo a sua revelação original. Segundo Crônicas 11, 13 e 14. De todas as tribos de Israel, os que deram o seu coração a buscarem ao Senhor, Deus de Israel, vieram a Jerusalém para oferecerem sacrifício ao Senhor, Deus de seus pais. Então o que aconteceu? Eles tiveram que migrar e ao migrar, eles deixaram seus bens, sua possessão. Então eles tiveram vários prejuízos. Este foi um abandono proposital da religião revelada. No entanto, isso tinha a intenção de imitar a verdade. Então Jeroboão estava tentando imitar a verdade. As falsas religiões geralmente possuem elementos em comum com a fé bíblica. Por exemplo, muitas das grandes religiões
do mundo pregam a moralidade. Nossa, tem que ter moralidade, tá? Porém, a fé falsificada carece de um ingrediente essencial. Qual é? A presença e o poder do único Deus, que se revelou a nós. E que o caminho é Jesus Cristo para a salvação. E nessas religiões, Jesus não é o caminho. Certo? 3. Consequências da idolatria. Se há pecado, há consequências. Então vai vir aqui a consequência. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos do infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar a sua glória a outrem. Isaías 42, 8. Você já leu o livro de Jeremias? Capítulo 2, 3, aonde o Senhor fala que tem saudade do seu povo, que havia feito por eles, eles haviam abandonado, trocado por cisternas que não retinha água. Coisa terrível. Deus fazendo um apelo. O livro de Jeremias é um livro lindo em relação a isso. Deus fazendo um apelo ao seu povo, mostrando para o seu povo, mostrando, apontando para o seu povo: ei, o que vocês estão fazendo? Foi eu, o Senhor, que vos tirei. Como é que vocês agora vão se relacionar com outros deuses, adultério espiritual? É algo assim, figurado, posso usar como ilustração aqui. Um homem que começou ao lado de uma mulher quando ele não tinha nada, essa mulher ficou ao lado dele, lutando com ele, suportando com ele, passou coisas muito difíceis ao lado dele. Aí, quando Deus abençoa, ele diz assim: tá na hora de eu trocar de esposa. Que isso, irmãos? Faço não, não faz isso não. Que agora veio a bênção, aquela mulher sofreu ao lado dele, agora está na hora de eu trocar de esposa. Ou então essa mulher também, que está ali, o marido do lado dela incentivando, ela às vezes tem ali uma posição profissional bem sucedida, vai crescendo, ele vai investindo, às vezes ele é um trabalhador comum, às vezes trabalha pode ser, de repente, um servente, ou de repente um pedreiro, ou de repente um mecânico, um homem simples, mas ajudou a pagar a faculdade dela, foi ajudando. Aí quando ela chega numa posição, ela diz: já não, esse marido já não me comporta mais. Eu preciso de um marido à minha altura. E aí quer largar o marido. É o que Israel fez com Deus e é o que muitos de nós pensamos em fazer com o nosso Senhor também. É muito triste isso. Por isso o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, 26 a 28. Para Jeroboão veio o castigo divino sobre ele e sua família. 1 Reis 14, 7 a 14. E para Israel a separação de Deus e a maldição. Para Jeroboão veio o castigo sobre ele e família. Para Israel a separação de Deus e a maldição. Deuteronômio 11, 26 a 28. Vejam hoje, lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Isso estava na lei. Vocês serão abençoados se obedecerem os mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes dou. É condicional, bênção se obedecer. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Irmãos, maldição é simplesmente Deus tirar as bênçãos. Ausência de bênção, não tem bênção. Então nós estamos por nossa conta, estaremos debaixo de maldição. Porque nós, entregue a nós mesmos, nós nos destruímos. O pecado da idolatria foi responsável pela derrocada, ou pela derrota, de muitos reis na história de Israel. Devemos exterminá-lo de nossas vidas. Eles, para poder serem bem-sucedidos, aceitos pelo povo, eles aceitavam colocar coisas, ou para o seu orgulho próprio, colocar coisas que Deus não havia estabelecido. E não é isso que acontece hoje em algumas igrejas também, em alguns lugares? Traz sincretismo para dentro do culto, para agradar o povo, para não perder o povo, para não deixar de ver o povo presente. Pregue a palavra, ensine a palavra, fale da palavra com verdade, se empenhe em aprender a palavra, ensine a palavra e vamos ver se o povo vem ou não vem ouvir a palavra de Deus com autoridade. E deixa o restante com Jesus, porque se o lugar onde você está depende de você criar situações para trazer o povo, que são estratégias humanas, sem nenhum respaldo bíblico, você vai ter que ser muito criativo para ter a igreja cheia ou o seu departamento cheio. Conclusão. E não vai haver transformação de vida, né? Você vai ter muita gente que vai estar com o coração ainda dividido. Enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta,
Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz as mesmas danosas consequências. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo. O ídolo de Jeroboão eram os bezerros. Sua própria vontade. Quando o crente tem Deus como seu guia, ele não toma conselho com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. Quem é que tem que ser cercado? Ou você é aquela pessoa que tem medo de falar a verdade para não perder aquela posição? Aquela situação sua. Se você depende de falar o que a pessoa quer ouvir para estar onde você está, alguma coisa não está correta. Porque você precisa primeiro agradar a Deus do que agradar as pessoas. Agora, falar a verdade não quer dizer ser ignorante. Não quer dizer ser desequilibrado. Não quer dizer falar as coisas fora do tempo, de qualquer maneira. Certo? Porque isso também é importante dizer aqui. Deus seja louvado. Próxima lição. Acabe e o profeta Elias. Essa é a nossa próxima lição, a lição de número 3. Nós estamos dando prosseguimento aí nesse terceiro trimestre, que nós já começamos. E o Senhor seja louvado e engrandecido. Bom, eu quero lembrar você e fazer um pedido, por favor. Dá um like no vídeo. Dá um like, ajuda, tá? Compartilha essa aula. Lá no seu Facebook, compartilha. Lá no status do seu WhatsApp. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Nós estamos caminhando para os 1000 inscritos, tá? Então, nós estamos caminhando para os 1000 inscritos e nós precisamos aí que você dê um like, que você compartilhe, que você se inscreva e que você ative o sininho das notificações. Não se esqueça, tá bom? Vamos fazer nossa oração e agradecer a Deus por esta aula? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta aula que o Senhor me concedeu, o Senhor ministrar mais uma vez. Senhor, eu sei que eu não sou merecedor, eu sou apenas um instrumento na Tua mão. Eu peço ao Senhor que não deixe que a soberba, o orgulho tome conta do meu coração, nem do coração daqueles que estão assistindo esta aula, Senhor. Nós precisamos de humildade, que é reconhecimento das nossas deficiências, que é reconhecimento da nossa dependência de Ti. Que o Senhor venha, Senhor, fazer com que essa palavra seja aplicada aos nossos corações. Nos ajuda, Senhor querido, a não viver na idolatria. Nos ajuda a não viver na idolatria de nós mesmos, porque às vezes nós dizemos assim, não, eu não adoro ídolos, eu não adoro imagem, mas nós adoramos a nós mesmos, estamos prontos a satisfazer os nossos próprios desejos. Nos livra disso, Senhor. Nos ensina também a não colocar cargas sobre aqueles que estão sobre a nossa responsabilidade. Pai querido, que nós venhamos usar, Pai querido, de acordo com aquilo que Tu queres para aqueles que estão sobre a liderança, Senhor. A liderança, Senhor, a nossa liderança, aqueles que têm liderança na mão. Continue abençoando grandemente, Senhor, o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus possa nos guardar. Você que tem uma liderança, você que tem uma responsabilidade sobre seus ombros, a minha, no momento, é ensinar. Eu não estou envolvido diretamente com liderança de pessoas diretamente, mas você que está envolvido com departamento de jovem, de irmãs, de varão, de família, cuidado, tenha cuidado, peça a Deus sabedoria para que você não venha deixar o orgulho, a soberba e achar que eles estão ali para servir a você. Não, você deve ser o exemplo de servir. Pastor, onde está isso na Bíblia? Leia João 13, por favor. É o dever de casa para você. Leia João 13, medite em João 13. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. E até a próxima EBD comentada online. Ore por mim e pela minha menina princesa, minha esposa Ângela Manhãs Luna, porque nós somos necessitados que vocês nos ajudem em oração. Um grande abraço e a paz do Senhor.